Vamos. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Já estamos ao vivo, amor. Tava demorando pra conectar aqui, mas entrou. Coloquei até uma musiquinha hoje. Pois é, agora. Vão chegando. Hoje nós vamos falar... Quem aqui que tá aqui acompanha hoje os... Acho que eu já vou baixar esse aqui, amor. Tá muito alto. Quem tá aqui... Quero saber quem que tá aqui que tava acompanhando os stories hoje. Isabela, Gil, Amaida. Vocês são novas por aqui, né? Tem uns vários nomezinhos novos aqui que eu não conheço. Sejam todas bem-vindas, tá? Toda quarta-feira a gente faz a nossa... Quase toda, né, amor? Às vezes a gente tem alguns imprevistos, mas a gente tenta ser fiel nas quartas-feiras de estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses pequenos gestos que a gente pode fazer, né, pro nosso marido, e o nosso marido pode fazer pra gente, e a gente vai trocar uma ideia um pouquinho a respeito disso. Então, queria saber quem tá aqui já esteve hoje nos stories lá e conseguiu acompanhar um pouquinho do conteúdo que eu deixei disponível hoje nos stories. E a gente costuma, tá, gente? Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, a gente costuma conversar bastante com vocês. Então, quem tá aqui vai fazer interação aqui com a gente, tá? Vamos falar aí, vamos conversar, vão nos contando como que foi como que tá sendo, né, a construção aí dessa história de vocês, do casal. Ó, a Laís disse eu. Então, você viu os stories hoje, né, Laís? Então, vamos fazer um pequeno resuminho assim, né, amor? Pode ser. O que a gente falou hoje lá? A gente falou na verdade, a gente estava falando do tempo de qualidade, né, do casal. Né? O tempo de qualidade que a gente dá um ao outro, né? Então, do amor, do carinho, né, do gesto. Né? Atenção, né? Porque às vezes a gente pensa assim, tem que dizer eu te amo, né? Eu tenho que fazer um cafuné. Isso é importante, com certeza. Mas às vezes os pequenos gestos que a gente faz no dia a dia, isso mostra o nosso amor. Entendo que cada um que está aqui entende isso também. Mas o mundo hoje nos ensina que a gente precisa sempre estar verbalizando, né? Eu tenho que dizer, se eu não dizer eu te amo, não importa. Mas às vezes o gesto de arrumar bem a cama, né? De estar pronta ao chegada do marido, né? Um gesto de estar ao lado, né? Conversando. Na verdade, assim, a gente tá vivendo um tempo hoje muito do prazer do eu, né? Sim. Como é que fala? Hedonismo, né? Você faz as coisas só em favor do teu prazer, da tua vontade, do teu querer. E isso muitas vezes não, 100% das vezes não funciona quando a gente tá em um relacionamento, quando a gente tá dentro de uma relação e principalmente se falando dentro do matrimônio. Sim. Né? Onde nós devemos nos doar pelo nosso marido, nos doar pela nossa esposa, né? Esse deveria ser o correto. E o mundo hoje acaba nos ensinando e virando assim para um lado muito se ele não fez é porque ele não me ama, né? Se ele não fez, se ele não tá dando a oportunidade de mostrar o serviço, não tá dando a oportunidade de mostrar o que a esposa é capaz de fazer pelo marido, então acho que não me ama, né? E por isso até que eu fiz uma enquete lá nos stories hoje, quem acompanhou, perguntando algumas coisas, né? Então agora eu quero perguntar aqui pra vocês que estão aqui presentes. Vocês costumam fazer? Coloca um eu aqui ou responde com alguma... faz assim, ó, responde com o número 1. Com o número acho que fica mais fácil pra gente ver. Responde com o número 1. Quem costuma ter um momento de lazer, assim, que nem a gente tá fazendo hoje, né? Noite da taça. Então a gente sempre faz na quarta-feira. E depois que a gente acaba a live aqui, a gente tem uns belisquinhos ali, né, amor? Pega a bandeja lá que tu preparou lá pra eu mostrar aqui pra elas. Enquanto eu tava preparando a iluminação, aqui o celular, o carregador, ele foi lá, ó, preparou um negocinho de petiscos aqui pra gente.
Aí tem uma cervejinha, tem um negocinho que é um aperitivo, porque depois que a gente acaba a nossa live aqui, a gente vai ter o nosso momento também, né? E espero que vocês estejam com os maridos aí, ou quem é o homem, né, esteja com a sua esposa, chama ela pra estar aí com você nesse momento. Porque depois que a gente fizer a nossa parte aqui, trocar essa ideia, a gente vai ter o nosso momento. E aí vocês são convidados também a fazer o momento de vocês aí. E até perdi o fio da meada que eu tava falando antes disso. Tá falando uma pesquisa. Ah, da pesquisa. Então, vou fazer assim, ó. Responde o número 1. Quem já tem o hábito de fazer pelo menos uma vez por semana um momento como esse? Ah, Evelyn, eu só consigo fazer no sábado, quando as crianças vão dormir na minha mãe, ou vão dormir na minha sogra. Aí a gente tem nosso momento. Ok, mas é uma vez na semana, né? É no sábado à noite, é numa quarta-feira que nem hoje, ou é na terça. Tem casais que às vezes o marido só vai ter folga na segunda-feira à noite e pode fazer na segunda. Então, se você já tem um hábito, como casal, de ter um momento como esse aqui, coloca o número 1 aqui embaixo nos comentários pra gente ver. E se você não tem esse momento, mas quer ter este momento, só não sabe como fazer, coloca o número 2. Que daí a gente já vai ter uma ideia pra gente conduzir o nosso bate-papo aqui. Ó, agora chegou uma galera conhecida aqui, a Paola, a Larissa. Quem mais? O Roger. Chegou uns conhecidos aqui já. E quem é nova por aqui, né, que ainda não conheço, depois faça o favor, me manda um direct lá, dá um oizinho pra eu conhecer vocês aqui também, tá bom? Então vamos lá. A gente faz isso desde quando, amor? Cara, fazendo bastante tempo. Eu acho que desde o início, né? É porque, na verdade, a gente sempre colocou como prioridade, cultivou, né? Sempre botou como prioridade desde o começo, né? Se a gente for pensar no nosso namoro, noivado, sempre a gente tinha esse tempo de qualidade nosso, a gente colocou isso porque é através desse tempo... Até porque, sabe o que eu tô lembrando agora? No iniciozinho do nosso namoro, a gente só se via na quarta-feira e no final de semana. Sim. Tu lembra? Mas se via. Sim, mas era limitado. Ah, claro. O nosso tempo era limitado, não é que nem, né? Hoje, as nossas limitações, elas acabam sendo por conta da correria, dos filhos, da rotina, do trabalho, né? Então, acaba sendo limitado. Não fica 100% do dia, 24 horas do dia grudados, né? Sim. E no tempo do namoro, geralmente, o que o casal quer? Quer estar o tempo todo grudado, quer estar o tempo todo junto. No namoro, sim, né? No namoro, sim. Só que a gente não ficava o tempo todo. Não. Bem no iniciozinho lá, Bem no início, no não. primeiro ano, assim, era bem regulado. O pai não deixava tu ir lá em casa todo dia. Tinha uma... E né? foi bom também. E foi bom, porque nesse tempo a gente aprende a se conhecer, né? E a valorizar o pouco tempo que a gente tem junto, né? Sim, e como é importante, Cidinha, na verdade, se a gente Jéssica. for pensar, nesse tempo que a gente está vivendo, né? Esse encontro, né? Esse compromisso que a gente faz com o casal, porque é através disso que a gente vai afinando o nosso relacionamento. No dia a dia, a gente tem os diálogos, tem as conversas, com certeza. A gente não para só quarta-feira para conversar e ver um pouco as diferenças ou tentar alinhar as coisas. Mas isso é todos os dias. Mas quarta-feira é como se a gente parasse e vivesse só nós dois. Entendeu? A gente não vive... não é que a gente não vive família, mas pensa o casal, né? O que ela tá pensando, o que ela sonha. Às vezes o que uma ela... comida diferente a gente tá com vontade de comer. Então a gente Um faz lanche, às vezes, que a gente quer pedir. Então, Coisas assim que são saem bastante da rotina, isso, né? são conversas que é do casal, né? Conversa assim que pensando no filho, na filha. Isso a gente faz durante a semana, né? O que a gente tem que pagar, o que a gente... Não sei. Mas essa quarta-feira ou esse momento que a gente estipulou na semana, ou é quarta ou quinta, isso não importa a coisa, é o momento em si, ele faz que a gente possa olhar para o outro. Olhar o que ela está precisando, ela mulher, né? Ela esposa. Né? É igual eu falava hoje nos stories, né? Tem gente que mandou mensagem assim pra mim. Tu fala do sono, né? Eu quero falar do sono também. Mas teve uma pessoa que mandou um direct pra mim e disse assim: Evelyn, pra mim é muito difícil acordar pra fazer café pro meu marido porque ele sai às 3:30 da manhã. Trabalha provavelmente num turno, alguma coisa assim que ele tem que pegar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã o trabalho.
E aí ela ficou, tipo, muito preocupada, que ela não consegue ter esse tempo de qualidade com o marido dela pra tomar um café. Porque ela viu o post que a gente fez lá, né? O post, tem um carrossel bem lindo, gente. Se vocês não viram meu feed hoje, por favor, corram lá. Tem um carrossel, coisa mais linda do mundo. Uma coisa bonita. Foi produzido com muito carinho pra vocês. E aí, nesse carrossel, eu coloco lá fotos minha e do Anderson, a gente tomando o nosso café. E ela ficou muito preocupada que ela não consegue ter esse momento de tomar esse café com o marido dela. E aí eu disse, gente, não é sobre café, tá? Não é sobre ter uma xícara pra mim, uma xícara pra ele, um bolo gostoso, né? Um pastel de forno, um empadão. Não é sobre a comida, não é sobre a xícara de café em si. Mas é sobre a gente ter este tempo de doarmos o nosso tempo mesmo, de doar o meu tempo pro meu marido. E aí uma outra seguidora mandou uma mensagem pra mim e disse assim, eu falei pro meu marido que eu ia levantar cedo amanhã pra tomar café com ele, pra fazer o café pra ele. E ele olhou pra mim e disse assim, não precisa fazer o café, não é o teu café que eu quero, é a tua companhia. Pode deixar que eu faça o café. Ele falou isso pra ela, tipo, ele já faz o café todos os dias igual você, ele já acorda cedo, ele já faz o café, ele já vai trabalhar cedo, mas ela ficava dormindo mais um pouquinho. E aí hoje ela tomou decisão, Vini, falei pro meu marido que amanhã eu vou acordar cedo pra fazer o café pra ele. E ele já me dispensou de fazer o café, porque não é o café, né? Não é sobre pó, botar água ali e fazer. No meu caso é, né, amor? No meu caso é porque meu café é horrível. E eu preciso tomar o café dele. É um pouco diferente o café dela. Não sei, a gente faz igualzinho. Eu acho engraçado. Igualzinho né, a gente faz. Ele já me ensinou como é que ele faz. Eu vou fazer, a gente muda o gosto. Eu faço uma oração, né? É alguma coisa que ele faz. Um exorcismo, botar um bom dia, sei lá. Faço. Alguma coisa, alguma mandiga ele faz aquele café. Porque não consigo, meu café não fica igual. E eu preciso ter o café dele de manhã. E já aconteceu de ele sair correndo pro trabalho, atrasado assim, né? Ai, hoje não deu. E eu mandar mensagem às 8 horas da manhã, 8h30 da manhã. Cadê o meu café? Porque... É porque, na verdade, tudo é o costume, né? Se a gente for pensar. Pensa. Eu nunca fiz café. Já estamos há 15 anos juntos. Só eu faço café. Não é porque eu não gosto do café da Eve. Nada a ver, não tem isso. É porque eu já tenho o costume de acordar cedo. Eu acordo cedo mesmo. Né? Durante a semana, durante final de semana. Às vezes é domingo, 6h30 da manhã. Eu acordo cedo, entendeu? Eu penso o seguinte, a gente tem que aproveitar a nossa vida, tá? E não é que não precisa dormir, a gente precisa ter o sono, né? Pra gente restabelecer as nossas energias para o dia. Mas a gente não vai ficar 10 horas, 11 horas dormindo. A gente tem que viver a nossa vida. A vida nossa é só uma só, a gente tem que aproveitar a nossa vida. E aproveitar bem, né? Acorda, faz uma oração, uma baita de uma oração. Depois de fazer uma baita de oração, faz uma leitura. Já tomou um café, já vai pra lida. E assim, a vida é boa assim, tem que fazer isso acontecer. Mas voltando, eu acordo devagar, quase parando. E voltando a importância desse momento, para nós, é o café. Né? Para você pode ser o almoço, a janta, um lanche. Como a Evelyn falou, não é o ato da mesa posta, da mesa café. Posta. É importante. É. Né? Se tu for ver, todos os detalhes que a gente faz é importante. Mas cada um tem o seu momento e o seu jeito de fazer. Como é que é o título da live? Pequenos gestos de amor. Isso aí. Então, é através desses pequenos gestos de amor que a gente vai se aproximando. Como é gostoso, né? Se ela for lembrar, tu lembra o que eu trouxe para ti ontem? Uhum. O que eu trouxe para ti ontem? Trouxe um bombom de morango. Bombom de morango. Eu ganhei um bombom de morango para comer na empresa. E eu pensei assim, eu não vou comer esse bombom. Eu vou levar esse bombom. E pensei, vai dar uma briga quando chegar em casa. Mas eu não pensei nos meus filhos. Meus filhos eu sempre dou algo para eles diferente. Mas a primeira pessoa que veio ao meu coração foi a minha esposa. Eu poderia ter comido o bombom de chocolate, ela nem percebia. Porque o bombom era meu. Nem meu. ia saber que tu já ganhou o bombom. Eu cheguei e entreguei esse bombom para ela. Não, porque é um gesto. Anderson, então eu tenho que entregar um bombom. Não é isso. Eu estou dizendo, é uma atitude. É tu chegar em casa, se tu chega em casa, por exemplo, todo dia tu chega em casa do trabalho, a primeira coisa que tu faz é entrar em casa, é tirar tua roupa, é fazer isso, aquilo. Quem sabe muda. Primeiro, vai ao encontro dela.
Chama ele, Jéssica, pra ver a live. né? Vai ao encontro dela e dá um beijo nela. Oi, como é que tu tá? Se fosse meu marido, ia comer esse bombom. Pode ser. Ele é doido por doce. Não, meu marido nem gosta de doce. Eu não gosto de doce. Gosto de doce. Mas não sou uma formiga. Mas assim, ó, às vezes o gesto é tu mudar um pouquinho do teu querer, do teu modo de agir e pensar no outro. Entendeu? Qualquer coisa que você vai fazer de diferente do teu dia a dia, da tua rotina, vai somar na vida daquela pessoa. E aquela pessoa que a gente está dizendo é aquela que tu vive com ela. Existe pessoa mais próxima que isso? Não existe. Não existe uma pessoa mais próxima que isso. Não é Tá. isso? E eu falei hoje sobre nos stories lá. Tu falasse sobre que tu era malandra pra acordar tudo. Uhum. Foi. Foi? Foi. Ficasse assim, meia... Quando te chamou de malandra pra acordar? Não. Ou o É que que tu porque, pensou? é porque eu tô olhando pras crianças que estão rondando aqui em volta da mesa e eu tô me irritando. Se mandem. Depois eu vou ver isso aí. Vai. Eu mandei tu tomar um remédio, tu não quis tomar. Agora vai pra lá. Temos Depois eu vou te duas dar. crianças acordadas. Deixa eu ver, essa vem noite. cá. Tá? É que ela tá com uma alergia As minhas feia. duas pequenas. Olha aqui, Anderson, a alergia dela. Ela tem que tomar aquele remédio lá. Eu vou lá pegar para ela. Gente, só... Pega. Não, eu pego, tu não sabe onde é que tá. Tá. Fala sobre o que a gente tava falando ali, da acordar cedo. No teu ponto de vista, porque nos stories eu dei o meu ponto de vista. De acordar Agora tu dá o cedo, teu. como assim? Que eu contei que eu sempre dormi bastante. Não, isso aí eu sei que tu contou. Então, aí eu dei o meu ponto de vista. Chegou um momento da nossa vida que eu percebi que eu dormi demais. Eu comecei a pedir pra que tu cobrasse eu de acordar. Pra eu não ficar dormindo demais no sábado e no domingo. Uhum. Certo? Uhum. Amor, me acorda. Aí tu, não, mas eu tava cansada, eu deixei tu dormir mais um pouquinho. Só que quando dorme mais um pouquinho, que tu fecha o olho pra dormir mais uma horinha, quando tu vê, dá 11 horas da manhã. E eu sou dessas. E aí, às vezes, tu me deixa eu dormir uma forma de carinho, de me agradar, sabe? Que eu Sim. tô cansada. Deixa que eu cuido das crianças enquanto tudo descansa. Mas daí, quando eu acordo, em vez de eu acordar bem, Tu eu acorda acordo Atravessada. atravessada, acordo doida. Porque eu poderia ter acordado mais cedo, ter aproveitado mais tempo com ele, ter aproveitado mais tempo com as crianças. A gente poderia ter saído, ter dado uma volta. E eu passei o quê? O tempo dormindo. Sim. Aí quando eu vi que isso me afetava, que isso era ruim pra mim, eu comecei a te sinalizar. Não me deixa dormir. Me cobra. Porque a tendência da pessoa que já tem uma dificuldade pra isso é ela entregar os pontos e dizer, vou dormir mesmo. Eu gosto de dormir, é bom? Então é mais fácil você entregar o ponto e você fazer aquilo que é prazeroso pra você, né? Até que esse prazer chega em um determinado momento que ele passa a ser algo que te incomoda, que te afeta, né? E aí quando eu percebi que começou a me afetar, eu comecei a falar isso pra ti. E aí quando eu comecei a sinalizar pra tu me acordar mais cedo, que a gente começou a tomar uns cafés juntos e tal, tu me sinalizou que era muito importante aqueles momentos só eu e você de manhã. Sim. Pra mim não era. Pra mim era só pra eu não ficar braba comigo mesma, porque mais uma vez eu tava... Tá. Né? Eu entendi o que tu quer. Entendeu? Aí agora Entendi. eu quero que tu dê o teu ponto de vista. Então eu vou dar meu ponto de vista. Sim, ó. Vamos pensar o seguinte. Por que eu fazia isso? Né? Esse gesto. É um gesto de carinho, se tu for pensar. Se você entendeu agora o que a Eve falou, ela dormia, eu deixava ela dormir mais um pouco. Mas por que eu pensava nisso? Porque é o seguinte, eu sempre imaginei o seguinte. Tu imagina, nós temos 5 filhos, né? E você que é mãe sabe quais as demandas que acontecem durante a noite. De mamar, né? De precisar acordar mais cedo, de precisar dar atenção. E eu não acordava, na verdade, porque eu acordava sempre cedo, ia trabalhar, voltava, né? Então, no outro dia era obrigado a acordar cedo. Então, durante a noite, dificilmente eu acordava. Não porque eu não queria, porque não dava. E ela também, né, com um gesto de carinho, não me acordava porque sabia que eu ia acordar mais cedo para trabalhar. Então, isso eu pensei o seguinte, fazer esse gesto de carinho com ela até nos finais de semana, para que ela pudesse dormir mais um pouco, descansar mais um pouco. Então, o Anderson fazer isso foi por esse motivo. Dar esse carinho, esse gesto de amor, dela poder estar descansando mais um pouco. Mas a gente foi descobrir, na verdade, a Evelyn,
conversando, tudo, a gente começou a descobrir que isso fazia um mal para ela. Dela poder dormir mais um pouco. Porque, na verdade, a Evelyn sempre teve uma tendência a dormir mais, né? Então, ela gostava de dormir. Só que, quando a pessoa dorme demais, ela perde um pouco do que pode fazer durante o dia, durante a tarde. Então, ela começou a descobrir isso. E quando ela descobriu, na verdade, que isso fazia mal para ela, ela conversou comigo. A gente viu, falou assim, amor, tá difícil para mim. Eu durmo, tu deixa eu dormir mais um pouco. Como ela falou agora, às vezes ela se acordava ser meio atravessada, porque, poxa, eu queria fazer isso e aquilo, né, sair um pouco, dar uma volta, e eu estou aqui ainda na cama. Então eu comecei a perceber como isso era importante para ela. Aí o que comecei a fazer? Comecei a acordar ela. Acordar para que ela pudesse ter esse momento comigo. E eu poder estar com ela nessas primeiras horas do dia, como foi importante para mim. Porque eu sempre acordei cedo, na verdade, né? Sempre teve esse costume de acordar cedo. E a primeira coisa que eu faço é as minhas orações. E poder estar com ela nesses momentos, porque eu vejo que as primeiras horas do dia, para mim, são as horas mais importantes para mim na vida. Porque é o momento onde que é como se eu me desligasse de tudo e me ligasse com Deus. E tendo ela junto comigo nesses momentos, né? Nesse momento de oração, muitas vezes, nesse momento de poder estar tomando café junto com ela. Como faz diferença para ela e como faz diferença para mim. Né? Então, eu vejo que esse cuidado meu, né? Esse cuidado de deixar ela descansar mais um pouco, foi pensando no bem-estar dela. Mas, em contrapartida, não era um bem-estar. Né? A gente estava empurrando com a barriga um problema que estava prejudicando até a vida dela. Uhum. Né? E quando ela despertou isso, ela parou e disse assim, poxa, ela tem essa dificuldade de acordar. Né? Se eu deixar ela fica dormindo. Eu sou mais noturna, né? Mas eu produzo muito à noite. Mas como ela me delegou isso, vamos pensar o seguinte, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que tu seja o meu despertador, eu preciso que tu me chegue e fale assim, acorda. E assim, o acordar não é assim, amor, acorda. Eu acordo, às vezes eu vou lá... Às vezes eu abro o olho, falo com ele e volto a dormir. Então, mas ela me deu essa liberdade. Né? Então, eu vou lá porque se ela não tivesse me dado essa liberdade, eu também não ia saber e ia empurrando. E por isso que é importante o diálogo, né? Sim. Dentro do matrimônio. Porque se eu não sinalizasse para ele essa minha insatisfação com essa dificuldade que eu tenho, ele não iria saber. Ele apenas ia achar que eu continuo sendo uma pessoa. E às vezes, olha só que interessante, às vezes você chama alguém, porque fulano é preguiçoso, que dorme o final de semana inteiro, que, né? Às vezes você bota títulos para alguma pessoa, para determinada coisa que ela aparenta ser, mas na verdade aquela pessoa ela nem gosta daquilo. Né? Ele não é preguiçoso porque ele gosta de dormir, ou ele dorme porque ele é preguiçoso. Não, ele está naquele ciclo porque ele não conseguiu aprender a sair daquele ciclo ainda. E aí quando você chega num nível, né, de autoconhecimento, que você vai amadurecendo, que você vai olhando o que é bom na sua vida, o que não é, o que você precisa mudar, o que dá de consertar, o que dá de repaginar ali na tua vida, você chega a um momento e você diz, não, peraí, isso aqui eu não consigo mais sozinho. E aí é que tá a grande sacada do nosso amadurecimento, da nossa busca por nos dominar, né? As nossas más inclinações, para que a gente comece a conquistar virtudes. A virtude, ela é nada mais do que o oposto daquela tua inclinação pro mal, né? Aquilo que você tem de ruim. Então, assim, se eu não cuidasse essa minha vontade de dormir além, ela vai se tornando ao longo dos anos uma preguiça. Ela vai se instalando. Ela precisa engolir o comprimido, amor.
Se ela não engolir o comprimido, eu vou ter que levar ela pra tomar uma injeção de corticoide. Ajuda ela lá na cozinha. Esmaga o comprimido, qualquer coisa. Senão eu vou ter que levar ela pra ver. Ela tá com uma alergia bem grande aqui no rosto. E é perto da garganta que eu tenho medo, né? Então, se não tomar um antialérgico, eu vou ter que ir lá levar ela pra examinar. Mas então, assim, que eu tava falando sobre virtude, né? Precisamos identificar qual é a nossa inclinação, aonde que a gente erra, aonde que é a preguiça maior, aonde que é o teu comodismo maior, porque geralmente é nessa área que você precisa trabalhar com uma virtude oposta. Por que vocês acham que eu sempre falo da constância? Né, minha amiga Constância? Porque eu preciso ver a Constância todos os dias. Eu preciso que a Constância, eu convido ela todos os dias ela vir me visitar. Por quê? Eu sou uma pessoa perseverante, eu sou uma pessoa, alguns diriam até teimosa, obstinada, né? Mas para eu lidar com essa minha perseverança, eu preciso também buscar a presença da constância na minha vida. E a constância, ela é o oposto, né? Ela é o oposto do comodismo, ela é o oposto do cruzar os braços, ela é o oposto daquele lugar quentinho. Então, eu tenho uma tendência natural a querer dormir mais. Se eu não pegar agora uma linha e falar, não, eu tomei essa decisão na minha vida, agora eu preciso que a constância todos os dias me ajude a levantar cedo, ajude a estar comigo. Lógico, vai ter dias que eu não vou conseguir acordar às 6, vou levantar às 8. Vai ter dias que eu não vou conseguir levantar às 6, vou levantar às 9, vai ter, porque a gente também tem problemas de saúde, a gente também tem outras coisas, né? Vai ter um filho com febre, às vezes você vai precisar dormir mais. Porém, a constância não é sobre acertar todos os dias. É sobre você buscar todos os dias. E aí a gente vai buscando, a gente vai tentando acertar, né? Então, a gente entender que essas pequenas decisões que a gente toma ao longo da nossa vida, elas são para forjar o nosso caráter. Nem tanto forjar, né? Porque, digamos assim, nós já temos um caráter forjado. Mas, assim, mais para fortalecer esse caráter. Para que a gente consiga mudar. E eu acredito muito que o Espírito Santo ele é capaz de transformar um caráter ruim, né? Um caráter... Tem pessoas que falam assim, a pessoa é mau caráter. Ok, ela é mau caráter, mas por que ela é mau caráter? Por que ela tem esse caráter mal formado? Se essa pessoa for totalmente entregue ao Espírito Santo, se essa pessoa for totalmente perseverante, se essa pessoa de fato quiser mudar, de fato quiser fazer a diferença, é possível através do Espírito Santo. É possível em Deus mudarmos esse nosso caráter, né? Essas nossas inclinações más. Então eu acredito muito que esses pequenos gestos, que são às vezes símbolos, né? É muito simbólico tomar um café com o marido mandar uma rosa para a esposa, às vezes não tem nada, não tem data no aniversário de casamento, no aniversário dela não tem nada, mas o esposo chega em casa com uma rosinha, né? Ou achou uma rosinha, uma florzinha ali, aquelas florzinhas amarelinhas do quintal, sabe? Aquelas que dão assim no mato. Achou uma florzinha assim, meu amor, acabei de ver essa flor ali e trouxe pra você, né? É uma coisa boba, uma coisa que não custa nem R$1, né? Encontrar uma florzinha no quintal e dar pra sua esposa. Então, são essas pequenas coisas que vão se transformando, se concretizando num amor fecundo, num amor conjugal, num amor que vai ano após ano se fortalecendo. Assim como o vinho, né? O vinho, ele vai, a cada ano, vai ficando melhor. E acabou de entrar o meu irmão nessa live, Anderson. Fui falar de vinho, entrou meu irmão, que é sommelier. E aí, mano? O vinho, ano após ano, ele vai ficando melhor. A pessoa que sabe degustar um bom vinho, que sabe apreciar um bom vinho, ela consegue no paladar saber quantos anos aquele vinho tem. E nós, dentro do nosso casamento, dentro do nosso matrimônio, nós precisamos buscar isso. Precisamos buscar que o nosso matrimônio também seja esse bom vinho. Que a cada ano ele vai melhorando, que a cada ano vai ficando mais saboroso.
melhora o paladar. E isso só é possível quando o casal dialoga, quando o casal troca essas ideias. Nossa, isso aqui me incomoda. Nossa, você acredita que eu fiz isso aqui de novo? Mas isso aqui tá me incomodando tanto. Às vezes eu não tenho a solução, mas o meu marido vai pegar aquilo pra ele e vai dizer, não, peraí que eu vou ajudar ela a sair dessa. Como foi o caso dessa situação do acordar cedo que eu partilhei aqui com vocês agora há pouco, né? Aos pouquinhos, a gente vai melhorando e essa melhora, ela não pode ser individual. Ela não pode ser só eu mudar, eu mudar, eu mudar. Não, o outro precisa junto, crescer junto, mudar junto. Lembrei até, amor, da nossa decisão de começar a fazer academia, né? De começar a malhar. Vem cá, bota mais um golinho pra mim. Da nossa decisão de começar a malhar, né? A gente tava assim, eu tava com a minha saúde meio ruim, meio debilitada, meio fragilizada. Pensei assim, não, eu preciso mudar esse cenário. Junto com acordar cedo, né? Preciso mudar esse cenário, preciso melhorar. Aí decidi fazer academia, sair pra procurar academia. Fui numa, fui noutra, fui buscando e tal. E aí chegou um momento que eu falei assim, amor, vamos fazer junto comigo? Aí tu, será? Mas que horário a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? E as crianças? Eu preciso. Eu preciso. Será que tá na hora? Será que, né? E a gente começou ali a sondar. E aí chegamos à conclusão que precisava. Não adianta um melhorar a saúde e o outro não melhorar, né? Então chegamos num consenso que ele também melhorava. Ele também precisava melhorar. Ele também precisava tomar essa decisão. E aí a gente foi se encorajando, né? Não, mas vamos na tal academia. Vamos na outra. Até a gente encontrar uma que fosse bacana para os dois, que fosse legal para os dois, que fosse um ambiente familiar também, não só um ambiente, né? Tem tantas academias ruins aí. Então a gente foi junto, olhamos, essa tem isso de bom, essa não tem. Fizemos aula experimental e aí batemos o martelo. Vamos fazer. E por quê? O crescimento ele precisa ser junto. Não dá de só um buscar. Não dá de só um querer mudar, buscar, ou pior, né? Quando você coloca esse peso só sobre o outro. Amor, já falei que é pra tu mudar isso. Amor, já pedi pra você mudar. Amor, tira a toalha de cima da cama. Amor, bota a tampa na pasta de dente. Amor, custa chegar em casa e botar o sapato no sapateiro, né? Tô dando exemplos aqui que não são os nossos, tá? Porque... Não, né? Não. Porque tu ficar falando de exemplo assim, eles vão ficar imaginando o Anderson. Não, tô dando exemplo deles, amor. Ah, tá. Não, você é perfeita. Não é que eu não sou perfeito. Eu busco a perfeição. Mas eu vejo assim, porque... Não, é porque eu não preciso pedir nada disso pra ele. Tu falou em botar a tampa na... Tampa na... Teus filhos estão com essa mania. São umas coisas assim que o pessoal fala, né? Mas é que isso é tão acontece, pequeno. Toalha em cima da cama, essas... Cara, isso nunca aconteceu com a nossa vida de casado. Aconteceu. Quando? Eu que deixo. Ah, tá, mas não por causa de mim. Mas tu sim, mas da minha parte, cara, eu acho que eu sou tão, sei lá, metódico nessas coisas, cara, que é difícil, assim, ele foi muito treinado em casa. Tipo assim, eu chego em casa, a minha roupa já tem que deixar no lugar certo, meu sapato vai pro lugar certo, eu não fico jogando as coisas. Então, são coisas assim que pra mim já é normal. Eu não vou nem falar o que eu comecei a fazer no nosso quarto hoje, eu não terminei. Mas aí que tá, ó. Aí que tá as coisas, né? Se for reparar, a Evelyn, ela é o meu oposto, né? Em algumas coisas tu melhorou, algumas coisas você tá melhorando, né? Algumas coisas você não mudou. Não é que não mudou. Não precisa mudar. Entendeu? Eu precisei me adaptar. É aí que eu quero levar vocês a pensar. Então, aí tu tentou se adaptar comigo dormindo. Não é que você dormindo. 10 anos da minha vida dormindo. Porque pra mim era um gesto de carinho que eu tava passando pra você. Entendeu? É um gesto de carinho de poder você estar dormindo um pouco mais. Claro, se nossos filhos já fossem tudo grandão, né? Todos eles já... O Vinícius botou ali, ó. Aqui a gente tenta falar no plural. Para melhorarmos. A gente precisa melhorar isso, meu amor. E sempre uma indireta para um ou para outro. Entendeu?
Sim. Em vez de falar assim, ô Anderson, pô, não deixa o sapato jogado aqui, amor. Ai, amor, a gente precisa melhorar. Não podemos deixar o sapato pela Mesmo casa. a pessoa não fazendo. É. Boa Entendeu? também, Uma tática estratégia boa, boa. hein? Estratégia boa, Eu estratégia. gostei. Eu achei legal essa estratégia pra usar com as crianças. Porque às vezes a gente foca só num filho, né? Sempre deixa jogado. Não arruma sempre tua martela. cama. Só vai na cabeça daquele. Precisamos Mas aprender. quase todos eles iguais. É, tudo pro choraminho. É. Não, tem a Melissinha. Não, a Melissa é A super Melissa- organizada. A Melissa é A organizada. Melissa chega a chorar. Aquela assim, tava chorando até agora. A Melissa é dessas. Ela arrumou essa semana aqui, que Ó, traz pode ser de mim. Padre CDMI, sua bênção, pai. Só bem essa padre. Ó, aqui atrás, eu vou aproveitar que o padre tá ali e vou mostrar, ó, padre. A gente fez um altar bem bonitinho aqui atrás, ó. Tá? E aí, o que acontece? Nós determinamos que neste altarzinho não é pra largar carrinho, não é pra largar sapatinho de boneca, não é pra largar fraldinha do nariz do bebezinho, né? E aí, às vezes, ela passa ali e tem uma apostila, tem uma caneta, tem um negócio. Ela surta. Eu já falei que eu já tirei pó daqui hoje. Eu vou usar essa técnica, Vinícius. Gostei muito, viu? A gente precisa melhorar o altar. Não podemos deixar nada por aqui. Técnica boa. Sim. Gostei. Porque assim, teve um testemunho que eu recebi hoje também, de uma seguidora. Ela mandou assim pra mim. Ela e o marido, o marido e a filha. Uma filha já maiorzinha, assim, sei lá, uns 12 aninhos, mais ou menos, 10, 12 anos. E aí, o que aconteceu? Ela disse assim, que ela fazia uma lista todos os dias, que ontem eu comecei, na segunda-feira eu comecei a falar sobre organização, né, nos stories. E aí eu mostrei a minha lista que eu criei, faço uma listinha, e assim, separo de segunda a sexta, mas não necessariamente tudo que eu botei na segunda eu vou conseguir fazer. Se eu não conseguir fazer, vai acumular pra terça ou pra quarta, até final de semana eu preciso liquidar aquela lista ali, né? E aí ela falou pra mim que ela colocava na lista só o que ela tinha certeza que ela ia conseguir fazer. Aí é fácil. Entendeu? Aí ela fácil. falou assim, ó, eu fazia lista, mas assim, eu vou botar só o que eu sei que eu vou conseguir Ou não, fazer, né? porque daí eu faço. Pois é, mas aí, por exemplo, aquela armário dos lençóis lá, que eu tô 1 mês pra arrumar aquilo lá. Uhum. Se eu não botar aquilo ali na lista, eu não vou fazer nunca. Porque eu sei que eu não vou conseguir fazer. Eu vou ter que tirar tudo de dentro do guarda-roupa, vou ter que lavar tudo. Então, como é uma tarefa que vai exigir, então eu não vou botar na lista agora, eu vou deixar pro mês que vem de novo. Então, se você não coloca na lista, você não vai conseguir cumprir. E aí ela falou pra mim que quando ela viu o meu, que ela viu que tinha algumas atividades difíceis ali que ela não ia conseguir fazer, ela falou assim, eu vou fazer e vou delegar. Que ela leu lá, eu botei nos stories que a gente precisa às vezes delegar alguma coisa pra alguém da família, quando a gente não dá conta, né? Uhum. E aí ela fez a lista, chamou o marido e a filha, e aí eles pegaram e começaram a separar. Esse aqui o pai pode fazer, esse aqui eu posso fazer. Mãe, esse aqui é só contigo. E os 3 separaram as atividades todas que estavam acumuladas, e aí se organizaram. E aí, não sei se foi hoje que eles foram na missa, ou se foi ontem, não entendi direito. Eles foram à missa, e aí a filha dela deu um abraço bem apertado nela e disse assim, mãe, que bom que agora a nossa família tá sendo organizada, né? A gente tem que fazer a lista da semana toda semana. Então eu achei tão bonitinho, porque ali, aquela criança ali de 10, 12 anos, não sei a idade que ela tem, ela já vai aprender que a lista não precisa ser uma coisa sobrecarregada. A lista, ela não é para sobrecarregar. A ordem na casa, as coisas, a fazer o que a gente tem para fazer, não é para sobrecarregar. É muito pelo contrário. É pra gente encontrar. Nossa, isso aqui tava para eu fazer na segunda. Hoje é quarta. Ordem, Eu né? ainda não consegui fazer. Por que eu não tô conseguindo fazer? Aí você vai olhar, tá passando a manhã inteira no Instagram, ou tá a tarde toda batendo papo com uma amiga no WhatsApp, mandando áudio pro amigo no WhatsApp, né? Ou em vez de estar atendendo teus clientes, tá lá fazendo uma outra coisa, e aí quando você vê, vai empurrando com a barriga tudo aquilo. E nada se determina, nada se faz. E aí por isso que eu sempre falo da constância, né? A gente tem que ter uma regra na nossa vida. Se determinou acordar mais cedo, que é esse momento que eu preciso me forçar a cumprir isso que eu me determinei. Não porque é pra provar pros outros, não porque eu tenho que fazer o café pro meu marido. Não, é porque aquilo eu me determinei a fazer. E aí, nesses pequenos gestos, nessas pequenas coisas, eu vou estar fazendo um bem pra mim, mas eu vou estar fazendo um bem maior pra ele.
Que é como ele tava contando ali, não peguei a história toda que eu tava atendendo a Melissa, que tu disse que tu gosta, né, que é teu momento de intimidade com Deus, e aí aquele teu momento ali, de repente eu chego na cozinha que tu fica feliz quando eu acordo, tô ali contigo, né? Então, vai um fazendo bem ao outro, porque é isso que a gente precisa, aprender a crescer em virtudes dentro da nossa casa. E o dom que Deus deu pra mim, não deu pro Anderson. E o dom que ele deu pro Anderson, ele não deu pra Melissa. E não deu o mesmo pra Stephanie. Pra cada um, Deus deu um talento diferente, um dom determinado. E quando a gente consegue, em família, se organizar e entender o limite do outro e ver no que o outro é bom, qual que é a falha, que dorme mais ou que acorda cedo demais, que faz o café melhor, o café dele é melhor que o meu. E aí quando você vai ali entendendo essa dinâmica da casa, não existe uma obrigação, existe uma liberdade em querer fazer. Ele não é obrigado a fazer café todo dia. Se hoje ele bater a mão na mesa e dizer, durante 15 anos eu fiz café obrigado porque eu não gosto de tomar café. Boa ideia, vou fazer isso. Pode fazer, amor, eu vou entender. Só que eu vou ter que tomar café na padaria, porque meu café eu não tomo. Vou ter que ensinar um dos filhos a fazer café pra mim. Mas por quê? Porque existe uma liberdade. Nossa, isso aqui eu não consigo fazer. Eu tô 15 anos tentando fazer isso. Não dá. Meus bolos, né, amor? Quantos anos eu tentei fazer bolo? E meus bolos ainda não são bons. Não, estão melhorando. Eles são comíveis. Eles não são bons. Aí o que Deus fez? Deu uma filha com dom de fazer bolo 10 vezes melhor do que eu. Tá, de 13 anos. Porque Deus vai fazendo essa multiplicação dos talentos na nossa casa. E aí esses pequenos gestos de amor é como se fosse um prêmio que Deus vai dando assim pra gente, né? Aí eu lembrei agora do bolo, fiquei até meio assim, porque eu não sabia fazer bolo, né? Sempre foi uma dificuldade pra mim. E aí Deus vai lá e dá uma filha de presente pra gente, que tem um dom de algo que marcou nossa história, nosso início de namoro, não. Sempre conto essa história. Minha sogra foi me visitar pela primeira vez, ele foi levar a mãe dele na casa da minha mãe, do meu pai, pra me visitar, pra me conhecer, né? Minha namorada, aquela coisa toda. Tinha acabado de pedir namoro, e aí eu fui fazer um bolo pra minha sogra, gente, pelo amor de Deus. Não passou a faca no bolo. O bolo é duro igual uma pedra. E aí a nossa filha hoje tem o dom de fazer bolo, né? Meu ponto fraco. Hoje, pela primeira vez, o meu filho de 5 anos guardou os brinquedos sozinho, sem supervisão. Separar as funções de acordo com as capacidades. Isso mesmo. Vai chegar um momento que ele vai fazer café, vai chegar um momento que ele vai querer fazer um bolo, né? Cada coisa no seu tempo, na sua idade. Aqui em casa é um pega eles arrumar as coisas. Tem que estar em cima. Falando em bolo, lembrei do bolo de leitinho que eu faço. Ai, Jéssica, falar de bolo uma hora dessa. Quando vocês vierem aqui, vou fazer pra vocês. Tô louca pra ir aí. Essa semana ainda tava falando com a Joyce. Bolo polenta. Era um bolo... Ai, Jesus amado. Era um bolo de fubá. Que ficou duro igual uma pedra. Vinícius, nossos filhos variam de 13 anos, a nossa mais velha. E o caçulinha vai fazer 2 aninhos agora em junho. 7. Dia 7 de junho. Então é 12... A Mel vai fazer 10, o Benjamin vai fazer 8, o Joaquim vai fazer 4 e o Francisco 8. O Joaquim vai fazer 5 e o Francisco vai fazer 2. Já tô até trocando a idade dos filhos. Quando não troca o nome, né? Quando a gente vai brigar com um filho, chama o outro. Esses dias assim, Joaquim, sai de cima da janela. E o Benjamin assim, mãe, não é o Joaquim, é o Francisco. Sai, Francisco, sai de cima da janela. Eu já tô igual minhas vó trocando o nome dos netos. Mas é assim, né? A gente vai fazendo filho demais, vai trocando o nome das crianças. Mas eu queria perguntar pra vocês agora. Vocês estão conversando bastante com a gente aqui nos comentários. O que vocês... o que falta, né? O que falta? O que vocês acham que é o que dificulta ter esse tempo de qualidade, melhorar esses pequenos gestos? Vocês acham que está sendo relevante, assim? Tá conversando sobre isso? É importante? Precisa reforçar isso no casamento de vocês?
Queria esse feedback de vocês aqui. Aí também são 5, Vinícius. Mas o mais velho tem 5 anos. E não tem gêmeos. 5 anos, 5 filhos. Não sei quantos anos de casado tem, né? Mas o mais velho tem 5 anos. E eles têm 5. E não tem gêmeos. Cara, um atrás do outro. Os caras são bons também, viu? Nós 5 em 15 anos de casamento. Olha, vida longa pra vocês, hein? Superamos a gente aqui. Mas já tá na disputa. Tá empatado com a gente. Tá. Mas já vai passar mais rapidinho, amor. Será? Casal jovem, o mais velho tem 5 anos. Vão longe. 6 anos de casado, amor. Putz, então tá bem pra caramba. Aqui, por enquanto, é a dependência dos filhos que atrapalha. Mas vai melhorar, tá? Vai melhorar. Essa idadezinha, né? O meu irmão botou o comentário ali do Vinícius. Ô, saúde, Deus abençoe. Viu, mano? Só casar. Vai casar. Aí vem 5 também. Só falta casar. Tava falando da... O que eu tava falando antes? Até me perdi. De 5 anos... que eu falei que melhora. Melhora, né? Porque o que acontece? Com 5 anos, a criança com 5 anos, ela ainda tem uma total dependência, né? Acredito que agora com 5 aninhos que tá começando a ir no banheiro, né? Fazer algumas coisas mais sozinho, às vezes colocar no banho, mas tem que estar dando aquela supervisionada pra lavar atrás da orelha, pra lavar a cabeça direito. Então tem toda uma questão de realmente exigir bastante, né? Da atenção da mãe, da atenção do pai também, né? Mas geralmente é a mãe que acaba ficando mais tempo. Então, acho que assim, até os 6, 7 anos é um pouquinho mais difícil. Dos 7 anos pra frente, que já tá quase aí, já deve ser bem responsável com 5 anos também, por ser o mais velho, né? Também tem essa carga. A criança, quando ele é o mais velho, ele acaba amadurecendo mais rápido, né? Tem essa facilidade, entender, né, que os irmãos estão chegando, que a mamãe precisa dele, que o papai precisa dele. Então, eu acho que o segredo é a questão da obediência, que eu acho que tem que bater bastante nisso, para se tornar uma criança bem obediente, bem responsável. E aí, depois, a tendência é só crescer e ajudar, né? Às vezes a gente pensa que é porque é muito pequenininho, que não tem suas responsabilidades. Tá aí, ó, já sabe guardar brinquedo. Daqui a pouco já vai aprender a dobrar roupa, daqui a pouco já ajuda a mamãe a botar roupa na máquina. O filho, eu vejo o seguinte, o filho é igual o fruto que cai no pé. Ele não cai muito longe. E significa o quê? O que você é na frente dele, com certeza ele vai ser também. Se tu for uma pessoa organizada, ele vai ser uma pessoa organizada. Não existe aquela assim, aquele ali é fora da curva. Não existe isso. Porque tu imagina o seguinte, a criança ela nasce crua, ela aprende tudo. E quem que ensina? Os pais. A criança não sabe falar, não sabe andar, não sabe se vestir, não sabe ir no banheiro, não sabe nada. Uhum. Quem ensina isso? Quem introduz isso na criança? São os pais. Então, tu imagina o seguinte, tu queres uma criança que seja organizada, pode ser que a criança tenha uma tendência, né, que não tem uma dificuldade, tipo se uma matéria, ela tem aquela dificuldade de matemática. Mas se tu ensinar matemática... Logo pro Vinícius, que é professor de matemática. Então, se tu ensinar matemática para essa criança, com certeza essa tendência vai existir, mas vai ser pequena, porque ele vai querer ser aquilo que você é. Porque o filho, ele gosta de ser igual. Tipo assim, o filho homem, o Benjamin veio direto falar comigo, pai, qual é o teu sonho? O que o pai quer que eu seja? Né? E o que eu penso? Né? Eu tenho meus sonhos, eu sonho em filhos, que por exemplo, eu gostaria de ter um filho sacerdote. Né? Eu gostaria. Mas eu não vou chegar pro Benjamin, ou pro Joaquim, ou pro Francisco, dizer assim, ó, o pai tem um sonho assim. Sonho do pai. Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para ele os caminhos. O caminho certo, o caminho da verdade, e deixar que o coração dele, junto com Deus, vocação, né? que é a própria vocação, floresça. Possa florescer dentro do coração dele e ele ser aquilo que Deus sonhou que ele seja. Então,
isso é uma tendência dos filhos. Tu imagina, o meu filho, a Melissa, eu vejo que a Melissa ela tem muitas coisas, muitos traços meus. A Stephanie também, muitos traços meus. A Stephanie é uma brincalhona, gosta de falar, gosta de estar brincando, sempre rindo, Sempre rindo da minha cara. sempre fazendo alguma... Eu sou assim, né? Então, mas por quê? Não é porque ela viu muito eu fazer essas brincadeiras. Eu faço essas brincadeiras com a Evelyn, faço brincadeiras com meus filhos, e ela se sente à vontade nisso. A Melissa é organizada demais até pelo tamanho dela. Então, ela vê isso. Ela chega em casa, eu chego em casa, ela fala, pai... Primeira coisa que ela fala. Pai, ó, está assim, 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 tá, pai? Assim, assim. Pai, isso aqui eu não consegui arrumar, tá? Porque os meninos me atrapalharam. Pai, ó... Já se justifica. Então, ela mesma se justifica. Até dá dó, porque ela tem 9 anos, né? Então, mas eu vejo isso nela. Mas por quê? Porque ela viu isso em mim, né? Viu a Evelyn, né? A Stephanie. É que o filho, quando o filho ele é obediente, ele quer agradar. A disposição da obediência é fazer por amor, eu tô aqui, tá? Eu sei, mãe, que se eu fizer isso aqui pra senhora, vai ajudar. Então, o filho obediente, ele sempre vai olhar diferente a situação. Então, por isso que eu falei sobre ensinar, né? Sobre obediência, estudar bastante sobre obediência. Eu sei que é difícil estudar com 5 filhos pequenos, nós que o diga, mas ainda mais, né? Vocês que têm os filhinhos tão pequenininhos ainda. Mas assim, estudem o máximo que puder sobre obediência, sobre correção, corrigir na hora certa, corrigir na idade certa. Não tenha medo de corrigir. Porque às vezes a gente deixa passar um time, né? E aí lá na frente a gente vai colher os frutos. Uhum. E óbvio, gente, a gente errou muito na educação dos nossos filhos, né? Até porque a gente despertou para essa educação da verdade, né? Essa educação... Essa linha mais tradicional da educação, vamos colocar assim, essa linha mais clássica, a gente despertou muito tarde, né? Nós já tínhamos filhas já maiores, quando a gente começou a realmente se preocupar com a questão da educação. Então, se eles ainda estão bem pequenininhos, até ali os 6, 7 anos, ainda muita coisa pode ser corrigida, né? Pode ser podada, antes que ele entrem de fato na idade da razão, né? E aí já tenho ali grande parte da sua personalidade já formada, né? Então, é estudar e a gente se formar. E pra, né, só fazendo um link com o tema da live de hoje, que é esses pequenos gestos de amor, um livro que a gente leia é um pequeno gesto de amor. Às vezes a tua esposa tá sobrecarregada demais. Por exemplo, essa questão, vamos pegar aqui o exemplo da obediência. Vamos imaginar que você esteja com alguma dificuldade de obediência com um dos seus filhos. E aí a sua esposa tá lá com o livro aberto e ela todo dia tenta ler e ela não consegue, porque eu imagino que com 5 filhos pequenos, né? Às vezes eu, com as meninas que já são maiores, eu tô com um livro ali que falta 1/3 do livro, ainda não consigo acabar o livro. Às vezes, um pequeno gesto de amor é você fazer um resumo de algum capítulo para sua esposa. Leia o livro com ela. Vamos ler, então vamos ler junto antes de dormir. Isso é um pequeno gesto de amor. Pode criar uma rotina do casal ler um livro na cama. É bonito. Né? Eu gostaria. Eu acho que a gente vai num futuro um pouquinho mais distante, não agora. Eu acho que a gente vai ter esse hábito de ler na cama, né? De ler junto ali antes de dormir, antes de fazer as orações. Porque eu acho que isso é importante, né? Esses momentos de qualidade. Às vezes a gente liga a TV ou vai ver um filme e aí ele tá cheio, tudo contaminado, cheio de coisas de dor. Até pra gente, adulto, né? Mesmo a gente sabendo separar, se a gente for olhar, a gente foi doutrinado durante muitos anos, né? A gente passou a nossa infância sendo doutrinado na escola, a gente passou a nossa adolescência sendo levado pela opinião dos amigos. Então, nós sempre fomos sendo enganados, né? O mundo, ele proporciona isso. A gente ir se enganando com muitas coisas. Então, quando a gente desperta e essa venda sai dos nossos olhos, é difícil fazer esse caminho sozinho. E aí, quando a gente tem um marido que tá junto, que também entende, que também tá buscando na mesma direção, que também tá olhando pro mesmo lugar, a gente precisa se ajudar nessas pequenas coisas. Às vezes, a gente lê uma história, alguma coisa, por exemplo, assim, uma história bíblica. Você vê algum... Às vezes até a gente faz isso, né, amor? Você vê alguém lá botou algum conteúdo no Instagram de
alguma vida de um santo, alguma coisa. Ontem ainda te mandei ainda daquela que encontraram um corpo incorrupto de uma santa. Ah, de uma freira, né? É uma freira, agora eu não vou saber explicar, mas é uma freira afrodescendente. Ela faleceu em 2019 e foram fazer o translado da ossada, né, dos restos mortais dela. E aí quando foram abrir lá, tava o corpo incorrupto. Morte em 2019, faz 3 anos, 4 anos, né, falecida. E como a nossa igreja é rica, quando eu vi aquilo ali, imediatamente, nossa, vou mandar pro Anderson. Então, assim, mais uma informação rica da nossa igreja, nos tempos atuais, encontrar um corpo incorrupto. Né? Isso é graça de Deus, isso é graça da nossa igreja. Então, quando a gente vê uma informação, quando a gente vê algo que vai ajudar o nosso marido, que vai, nossa, caramba, né? Eu li pra Stephanie, mostrei pra Stephanie, dela, nossa, mãe. Aí ela falou assim pra mim, viu? Se ela tivesse sido cremada, não tinha encontrado o corpo incorrupto dela. Olha só que interessante, né? Então, ali, fazendo essa troca, e é um pequeno gesto de você trocar uma informação, de você... Olha, amor, eu li um negócio no livro que eu tô lendo sobre qualidade de tempo com os filhos. Olha que legal, vamos fazer isso. Né? São pequenos gestos, são pequenas coisinhas que a gente vai trocando informação e que isso vai agregando no nosso relacionamento. Sim. Isso vai agregando na nossa vida, né? E aí, como é importante ter esses momentos. Porque, ó, se a gente for pensar, nesses momentos... a gente conversa a nossa intimidade, certo? A gente conversa os nossos pontos que a gente precisa melhorar, né? O que a gente almeja um do outro ainda. Não é porque está 15 anos a gente não sonha mais, né? Não sonha em algo melhor, né? Da vida, da intimidade do casal. E esses momentos, eles só têm a crescer. Como é importante a gente dar valor para isso. Se o momento que hoje tu deve falar para você assim, mas a gente não consegue... Se hoje tu pegar só 10 minutos, então, junto com a tua esposa, antes de dormir, 10 minutos, então, conversa com ela, algo diferente, faça ela rir. Só dá boa noite pro Vinícius, ele tá colocando aqui que conheceu a gente pelo perfil do professor Américo. Ele é professor, né? De matemática, são colegas, né? Boa noite, tá, Vinícius? Manda um abraço pra sua esposa aí. É muito bom ter casais assim, né? Com tantos filhos aqui com a gente. Apareçam sempre que puder, tá? Vamos trocar uma ideia assim depois. Valeu. Que ele já tá saindo da live. Tá. E aí? Tá, eu perdi o fio. Tá. Tava falando que às vezes a gente tá pensando, a gente tá falando aqui do momento que a gente tá tendo, né? Uhum. E às vezes você tá falando aí no lado aí, mas mesmo assim a gente não consegue fazer esses momentos. Mas então faz o seguinte, começa a fazer com 10 minutos então, 15 minutos, né? Conversa com a tua esposa, sei lá, faça momentos de descontração, né? Faça ela rir. Inclusive, e quero ficar à disposição também, que eu sei que sempre acontece de ter dúvida. Evelyn, meu marido é assim, é fechado, eu já tentei, já fiz isso, não consegui. Fico à disposição, às vezes uma coisa simples, sabe? É só descobrir um jeitinho ali. É uma coisa simples, como fazer encaixar um momento legal. A gente tem um momento também, amor, quando tá muito corrido, que a gente se liga na hora do almoço. Às vezes a gente almoça, logo depois que ele almoça, ele já me liga, a gente fica ali uns 15, 20 minutinhos numa ligação, trocando uma ideia do dia, ou planejando o que a gente vai fazer no dia seguinte ou à noite. São pequenos ajustes, às vezes, na rotina, que a gente consegue melhorar, né? Para ter essa qualidade, para estar presente. Esses pequenos gestos de amor, vamos colocar assim mesmo, né, amor? Sim, de cuidado. De cuidado, de zelo, de deixar de fazer a nossa própria vontade para servir o outro, né? Sim, sim. E aí nisso a gente vai crescendo como casal, como pessoa, como família. E aí os frutos, eles sempre são bons. Porque quem vai usufruir desses frutos são os filhos, né? Com certeza. Um casal em harmonia, um casal equilibrado. Os filhos só tem benefícios disso, né? Tá acabando o nosso tempo, amor. E eu já vou dar boa noite pra vocês, senão eu não vou conseguir salvar a live. E aí a gente continua conversando um pouquinho mais lá nos stories, tá bom? Eu vou abrir uma caixinha lá pra gente trocar mais uma ideia. Obrigada a quem esteve aqui conosco. Se puder depois, recomende essa live pra alguém, encaminhe pra algum amigo e deixa um comentário lá no feed pra gente saber que você tava aqui com a gente. Isso aí, boa noite. Deus bom? abençoe, tá? Uma boa noite.